Olá, estudante, tudo bem? Está preparado para a nossa segunda noite de palestras da discussão de conhecimentos gerais? Na noite passada falamos sobre transformação digital. Hoje vamos falar sobre políticas públicas e também sobre incentivo à pesquisa. Para isso, trouxemos o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Unicesumar, o professor Marcos Antônio da Silva. Então, vai daí, professor. As questões relacionadas às políticas públicas de acesso à educação e incentivo à ciência são de extrema importância no desenvolvimento das questões relacionadas à educação no Brasil. Nós vamos abordar o tema uma questão relacionada a um conceito básico de políticas públicas. Também vamos acessar as questões que envolvem o incentivo a essas políticas públicas e também o acesso à educação. O corte metodológico que nós vamos tratar é um corte que vai tratar do ensino superior, então toda a temática a ser abordada vai tratar em relação ao ensino superior. É claro que as políticas públicas que envolvem a educação, elas têm uma abrangência significativa, mas o foco central da nossa conversa vai se limitar às questões das políticas que envolvem o ensino superior. Quando se trata de políticas públicas e o acesso à educação, a gente tem que estar atento que a todo momento nós podemos aprender. Então, todos podemos aprender o tempo todo. Então, quando a gente trata das questões educacionais, nós temos que estar no limiar de que a educação não é uma coisa estanque, não é uma coisa que embora se estabeleçam as regras, nós precisamos estar em constante aprendizagem. Nós vamos, então, na nossa abordagem, trabalhar uma base conceitual, vamos falar um pouquinho o que são políticas públicas, também o acesso à educação e o incentivo à ciência. Nós também estamos num processo educacional forte de desenvolvimento do nosso país, onde a questão da ciência se faz pertinente, uma vez que a estrutura educacional do nosso país, ela imprime uma formação onde a ciência cada vez mais se configura como importante no desenvolvimento social do país. É preciso fazer um esclarecimento, porque quando a gente fala sobre as questões da educação no Brasil, precisa ficar muito claro a questão do público e privado. Então, as questões educacionais, elas não se restringem somente no campo do espaço público. Hoje, no Brasil, o espaço privado e a própria educação tem um desenvolvimento extremamente significativo na sociedade, onde as questões do público e privado se entrelaçam para que os objetivos educacionais sejam atendidos. O Estado hoje, no Brasil, passa a ter um papel fundamental dentro dessa linha. Nós vamos trabalhar um pouquinho nisso também, explicando o que vem a ser o Estado, como é que ele se estrutura e, a partir daí, como é que as coisas vão sendo desenvolvidas. Nós vamos tratar também o conceito de sociedade e, por fim, vamos trazer alguns exemplos específicos das políticas públicas. Para que a gente comece a falar um pouco das políticas públicas, a gente tem que entender qual é o espaço em que nós estamos inseridos. Então, as políticas públicas educacionais, elas estão vinculadas diretamente aos processos sociais. Para que a gente defina o que é uma sociedade, a gente precisa entender o contexto histórico em que a gente está inserido e, dentro desse contexto histórico, entender que é na sociedade, é na forma como as pessoas se organizam, que os sistemas institucionais se estabelecem para que a gente tenha uma educação sendo desenvolvida. Então, o loco histórico do desenvolvimento da sociedade é onde os processos educacionais se confirmam. Para que a gente entenda definitivamente como que esse processo se estabelece, a sociedade se caracteriza por meio das ações das pessoas, aonde elas estão envolvidas e qual é o papel dessas pessoas dentro de uma sociedade. Nós temos 4 dimensões específicas que definem quais são os papéis das pessoas dentro dessa sociedade, e aí vamos trabalhar um pouquinho eles.
Quando a gente trata da dimensão humana, o que é que significa essa dimensão humana dentro do papel social? É a dimensão do convívio, né? Então, o homem, ele se torna, ele se estabelece na condição humana quando ele tem o convívio social. Então, os processos relacionados a questões educacionais, elas se configuram onde nós temos um convívio social intenso. Nós também temos a dimensão do indivíduo, ou o que seria essa dimensão do indivíduo? O ser humano, ele se torna indivíduo quando ele descobre qual é o seu papel na sociedade. Então, todos os processos educacionais têm que estar ligados qual é o papel dentro da sociedade, qual é o seu papel, como você estabelece essas relações dentro de uma sociedade. Então, você se torna um indivíduo quando você descobre qual é o seu papel, qual é a sua função, como você pode contribuir para o desenvolvimento dessa sociedade. Nós também temos a dimensão da pessoa. Então, uma pessoa, né, um indivíduo, ele se torna uma pessoa quando ele tem uma consciência do seu desenvolvimento, a consciência de como ele pode interferir nesse mundo e qual é a sua inserção nesse mundo. Então, quando a gente trata das questões educacionais relacionadas ao processo educacional, qual é essa consciência que eu tenho de mim, né? E qual é a consciência que eu tenho do outro nesse processo? E, principalmente, qual é o mundo que eu estou inserido? E a grande questão relacionada aos processos educacionais, não só no nosso país, mas no desenvolvimento histórico da própria humanidade, está relacionada ao cidadão. Qual é a dimensão do cidadão? Então, eu tenho uma dimensão onde eu posso intervir nessa realidade. Então, a questão relacionada à dimensão do cidadão, eu me torno um cidadão quando eu tenho uma intervenção na realidade em que eu vivo. Então, a sociedade, ela estabelece as relações entre as condições das dimensões humanas, do indivíduo, da pessoa e do próprio cidadão. Então, é importante que isso fique claro dentro de uma relação direta de formação, porque à medida que eu vou ultrapassando essas dimensões, eu consigo intervir maior na realidade em que eu estou inserido. É claro que a intervenção na sociedade, para que, de uma forma bem simplificada, para que essa sociedade se desenvolva, as regras precisam ser estabelecidas. E aí o Estado tem um papel fundamental nessa questão relacionada à sociedade. Então, quando a gente fala das intervenções humanas, para que cada um não saia fazendo aquilo que acha que tem que ser feito de qualquer forma, o Estado surge como regulador dos processos, né, dentro de uma sociedade. Então, quando a gente fala, mas o que é o Estado? O Estado, então, corresponde a um conjunto de instituições no campo político, administrativo, na organização do espaço, né, para que a gente tenha uma melhor constituição dos grupos de indivíduos dentro dessa sociedade. Para que esses indivíduos possam se estabelecer dentro de uma sociedade organizada por um Estado e que isso tenha uma relação organizacional, nós temos que ter o desenvolvimento, principalmente das questões relacionadas quais são os direitos fundamentais de cada indivíduo, de cada cidadão dentro dessa sociedade. No Brasil, as questões relacionadas aos direitos fundamentais estão estabelecidas na Constituição. Então, a Constituição Federal de 1988, ela estabelece quais são os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, e ela está dividida em alguns capítulos específicos desses direitos, no qual nós podemos destacar direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos também políticos e principalmente os direitos relacionados à existência e à organização e participação junto aos chamados partidos políticos. A questão aqui não é trabalhar a questão política desses processos, mas é que a gente entenda que
a Constituição de 1988, ela traz no seu bojo a garantia dos chamados direitos fundamentais. Ela tem uma característica específica, porque toda a Constituição trabalha no processo de universalização dos direitos, e a universalização desses direitos em função do tamanho do território do nosso país, da dimensão das questões que envolvem esse país, esses direitos são trabalhados para que melhor tenham um atendimento da nossa população. Os direitos fundamentais dentro da Constituição, no seu artigo 6º, ele vai destacar algo que é de extrema importância para que a gente tenha essa garantia de universalidade. Então, o artigo 6º vai dizer o seguinte, que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade, à infância, a assistência e ao desamparo, né, na formação dessa Constituição. Então, quando a gente fala do processo de universalização, é o atendimento de todos de forma a garantia que todos tenham acesso. Então, quando se trata de universalização, nós também estamos tratando da questão do acesso a esses direitos. E eles estão garantidos lá no artigo 6º. Na nossa Constituição, no que diz respeito aos aspectos educacionais, lá no artigo 205, ele vai estabelecer quais são os direitos relacionados aos processos educacionais. Então, o artigo 205 vai dizer que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado e da família, e será promovido pela iniciativa, com a colaboração da sociedade, visando um pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aqui é muito importante que a gente destaque essa questão. Então, aqui, quando se trata da questão educacional no nosso país, a gente tem um desenvolvimento que passa desde a formação lá do ensino infantil até o mais alto grau de formação, que é a questão educacional também voltada para o trabalho. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver como que se dá essa estrutura de formação no Brasil, mas é importante que a gente saiba que o direito e a garantia à educação em todos os níveis educacionais começa a ser garantido lá no artigo 205. A questão da livre iniciativa e de como esse ensino vai ser trabalhado, vai ser desenvolvido, também está garantido lá no artigo 209, que vai dizer que o ensino é a livre iniciativa privada atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais de educação nacional e autorização e avaliação da qualidade do poder público. Então, hoje, a gente tem uma caracterização bem definida de como esses processos vão sendo desenvolvidos na forma educacional, na forma como a gente desenvolve a educação no país. As questões relacionadas à educação não estão então voltadas simplesmente para a garantia do direito, mas como esses direitos podem ser desenvolvidos. E aqui a gente entra diretamente nas questões das políticas públicas e um entendimento de como essas políticas públicas podem ser desenvolvidas e podem ser estabelecidas. À medida que nós temos um país do tamanho do nosso, com uma característica continental gigante como é, a garantia dos direitos educacionais traz no seu bojo uma série de problemas específicos de formação. Então, os problemas educacionais estão na ordem do dia, de todos os níveis, o que, ao longo dos anos, vem trazendo a possibilidade de implantação de políticas públicas. Para que a gente entenda isso, a gente vai falar um pouquinho do que são essas políticas públicas, vamos trazer alguns exemplos e depois vamos trabalhar também a base geral desse conceito. Para que a gente tenha uma política pública, nós temos que ter um problema público. Então, uma política pública só existe em função de um problema público. E o que é um problema público? Então, o problema público é a diferença entre a situação
atual indesejada e a situação ideal possível. Então, um problema existe, né? Quando a situação atual é considerada inadequada ou quando há expectativa de uma situação melhor. Então, quando a gente fala em problema público, o que é um problema público? É uma carência, né? Ou é algum excesso existente na sociedade que precisa ser corrigido? Para que seja atendido todos os anseios dessa sociedade, ou então da área pública, nós temos que ter medidas específicas para esse atendimento. Então, vamos dar um exemplo específico aqui de um problema público. Quando a cidade tem um grande congestionamento, isso é um problema público, né? Tem um problema de mobilidade. Quando a gente tem um alto índice de infestação de mosquitos na área da dengue, isso é um problema público. Quando tem escassez de crédito no mercado, é um problema público. Nós estamos vendo agora um problema público da ordem do dia, que é a questão da pandemia, que deixou de ser somente um problema. O problema público pode ter uma questão relacionada ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, mas ele também pode ter uma caracterização mundial. Então, nós estamos passando por um problema público grande nesse processo. Então, a partir de um problema público é que surgem e nascem as chamadas políticas públicas, né? E o que é uma política pública? Então, são um conjunto de programas, de ações, de decisões, de tomadas pelo governo federal, estadual e municipal, com a participação direta ou indireta dos agentes públicos, né? Que visam assegurar o quê? O direito à cidadania. Então, esse é o principal processo para vários grupos da sociedade ou determinados grupos ou segmentos étnicos e econômicos. Ou seja, corresponde a direitos assegurados na Constituição. Então, como eu falava para vocês, o que nós temos? A Constituição previa a questão da universalização dos direitos e a garantia das possibilidades a todos aqueles que estavam dentro do desenvolvimento dessa sociedade. Então, as políticas públicas, elas têm o poder de definir um conjunto de ações que produzem efeitos específicos à vida das pessoas. Então, toda a política pública ela tem que ter essa caracterização. A formulação de uma política pública, ela se constitui num estágio onde o governo, né, pode traduzir os propósitos por meio de programas, ou também a sociedade pode se organizar para dar respostas específicas a esse processo. Então, quando a gente fala de políticas públicas, as políticas públicas, em função dos diferentes problemas públicos, elas estão relacionadas à área da saúde, à área da educação, à área social, à área da segurança, à área da habitação, à área ambiental, à área da economia, né? Então, as políticas públicas, elas têm uma caracterização em diferentes áreas dentro da sociedade. Essas políticas públicas, elas têm um ciclo. Esse ciclo pode ser um ciclo maior ou um ciclo menor, e aqui é importante que a gente faça um recorte explicando a importância dessas políticas, né? Uma política pública, ela pode ser uma política de Estado ou ela pode ser uma política de governo. Quando é uma política de Estado, ela perpassa o limite específico desse governo. Então, exemplificando, quando é uma política de governo, hoje, no ensino superior no nosso país, nós temos uma política de Estado que faz todas as avaliações específicas de todos os cursos de graduação dentro do nosso país. Já faz mais de 15 anos que essa política de avaliação está estabelecida dentro do nosso país. Entrou o governo, saiu o governo e ela permanece lá. Então, ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. As políticas de governo estão estabelecidas diretamente com as diretrizes que, quando aquele governo assume, ele vai estabelecer para sanar determinados problemas. Então, a gente pode pegar uma política específica que foi de ampliação da infraestrutura dentro do governo X. Aquela é uma política
de governo. Então, é importante que a gente saiba isso, porque o ciclo da política pública começa, então, lá com a identificação de um problema, existe uma formulação de uma agenda necessária para que você discutam com todos os envolvidos aonde é que a gente precisa chegar dentro desse processo, as formulações de alternativas, né, para que se resolva aquele problema público, a tomada de decisão, a implementação dessas políticas, né, e a avaliação, e depois se ela tem que ser extinta ou não. Então, quando a gente fala em políticas públicas, a gente precisa ter quais são as ações e qual é o tempo em que essas ações vão ser desenvolvidas dentro da própria sociedade. Então, quando é que nasce uma política pública? Uma política pública, ela nasce quando você tem um problema, quando você começa a resolução e as soluções desses problemas, quando você estabelece quais são as condições favoráveis para isso, e aí, nesse período é o que a gente chama, abre-se uma janela de oportunidade para a implantação dessa política pública. Então, ela é nascedora um problema, a resolução de como essas soluções vão se dar e quais são as condições favoráveis para a resolução desses problemas, né? E aí se estabelece essas políticas públicas. As políticas públicas, elas também, quando a gente fala, olha, vamos implementar uma política pública, a primeira ideia que vem na cabeça é, vamos criar uma lei? Então, nem sempre uma política pública se estabelece simplesmente pelas questões de uma lei. As políticas públicas, elas têm também outras possibilidades específicas. Então, quais são os instrumentos de implementação de uma política pública? Uma lei é uma possibilidade, a construção e elaboração de uma obra pública também é uma possibilidade de implementação de uma política pública, programas de estímulos, campanhas de conscientização, até uma decisão judicial pode vir a se configurar como uma possibilidade de política pública. Vamos trazer uma relação direta com esse processo agora da própria pandemia. Alguns estados determinaram que o comércio deveria ser fechado. Então, em função de uma decisão específica, se estabeleceu uma política pública que se tomou decisão para que o controle daquilo que está acontecendo da pandemia não se espalhasse. Então, quando a gente fala quais são os instrumentos da política pública, para além da lei, nós temos também, podemos considerar as obras, os estímulos, né, a campanhas e a própria decisão judicial, né? Nós temos algumas áreas específicas, né, quando se fala em políticas públicas hoje, as políticas públicas estão concentradas em algumas áreas, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa ver aqui. Quando se fala políticas públicas na área da saúde, então a gente tem os programas de saúde da família. Então, são programas de atendimento e garantia ao direito, sempre lembrando isso. A nossa Constituição prevê esse processo, né, que é a garantia da universalização dos direitos para todos. Campanhas de combate à dengue, transformação de hospitais públicos em organizações sociais, programas de prevenção à AIDS, farmácia popular, medicamentos genéricos. Então, nós temos várias políticas de atendimentos na área da saúde. Na área da segurança, para que a gente tenha alguns exemplos, campanhas do desarmamento, criação dos batalhões de operações especiais, as unidades de polícias pacificadoras, política de tolerância zero, redução da idade penal, polícia comunitária. Então, na área da segurança, nós temos várias políticas públicas desenvolvidas. Na área social e redução da desigualdade, Bolsa Família, Bolsa Gás, seguro-desemprego, cotas raciais das universidades, aumento dos progressivos do salário mínimo, então existem políticas definidas para isso, serviço de assistência social e psicológica. Na área da gestão, nós temos algumas características, principalmente mecanismos de participação cidadã, governo eletrônico, né? O plano de carreira do setor público, o plano de desburocratização, marketing público territorial, privatização dos aeroportos. Na área educacional, que é o tema específico da nossa abordagem,
A educação, nós temos vários programas. A gente não é um reducionismo, a gente trabalhar com, elencamos alguns, mas na área educacional nós temos muitos programas relacionados às políticas públicas. Dentre eles, a erradicação do analfabetismo, então a educação à distância é uma das possibilidades, é uma política pública determinada, ampliação das universidades públicas, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a educação para jovens e adultos em SEJA, Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais. Então, hoje nós temos a formação dos profissionais no nosso país, elas seguem as diretrizes curriculares nacionais. Para que a gente tenha uma simplificação desse processo, a gente pode caracterizar que, quando a gente fala o que é um problema público, para finalizar essa parte do conceitual das políticas públicas. Então, o problema público é a doença, tá certo? Então, são alguns organismos sociais que podem estar em diferentes áreas da estrutura social, saúde, educação, meio ambiente e gestão pública, como a gente viu aqui. Então, quando a gente fala o que é um problema público, é a doença. Quando a gente fala a política pública, o que é a política pública? É a intervenção, tá certo? É como nós vamos fazer uma intervenção para reduzir esse problema público, né? Então, é como eu vou tratar a doença. Então, de uma forma muito simples, então eu tenho o problema público é a doença. Como eu vou tratar, como eu vou fazer a intervenção para o tratamento dessa doença, eu tenho as chamadas políticas públicas. Então, como esse tratamento vai ser feito? Esse tratamento pode se dar de diferentes formas, né? Então, essas diferentes formas vão se configurar, então, nas ferramentas que vão ser utilizadas pelo governo ou pela sociedade civil organizada, para que essas políticas públicas sejam efetivadas, né? No tratamento da doença, então, uma política pública não é um monopólio, então, somente do governo ou do governo do Estado, né? Ela está em diferentes esferas institucionais e é essa definição de intervenção que vai garantir ou não essa melhoria. Então, se a gente puder trazer agora, nós estamos passando, qual é o problema que nós estamos enfrentando agora durante todo esse processo de pandemia. Nós estamos no combate aí ao Covid-19, né? Então, para isso estão sendo estabelecidos, um problema, e para esse problema estão sendo estabelecidas várias políticas que vai desde você fechar o comércio até utilização de máscara, a questão social, então o recolhimento social. Agora, isso se daria na parte da organização da saúde. Na parte econômica, nós estamos vendo todos os programas de auxílio que estão sendo desenvolvidos às pessoas que estão ficando sem emprego dentro desse processo. Então, quando se fala na intervenção, não é somente um tipo de remédio. Então, numa política pública, eu posso ter diferentes ações para tratamento dessas doenças. Então, pode ser um remédio, pode ser uma cirurgia. Então, a política pública, ela trata nas suas diferentes dimensões, né? Quando a gente fala de políticas públicas no ensino superior, que é o tema efetivo, né, das chamadas políticas de inclusão, hoje nós temos uma caracterização muito forte no nosso país, né, que é uma política de educação superior que trabalha com 3 pilares específicos. Esse pilar, ele está bem definido no que diz respeito à formação, né, desse aluno que chega ao ensino superior, que se estabelece em 3 grandes pilares aqui: a expansão e a oferta, a qualidade da oferta e a regulamentação da oferta. Então, hoje, nós temos um Estado, né, que
para a garantia dos direitos educacionais no ensino superior, estabelece regras, e essas regras, que são chamados movimentos regulatórios do ensino superior, estabelecem quais são as regras de expansão, de qualidade, de regulamentação dessa oferta. Aqui eu trouxe alguns exemplos específicos de expansão, que estão relacionados ao programa de reorganização das universidades, as próprias formas, os institutos federais de ensino, que vêm mudando a sua dinâmica no acolhimento dos alunos, a universidade aberta, o próprio ProUni e FIES, que estão relacionados à questão da expansão da oferta do ensino superior. Nós temos também a qualidade da oferta, então hoje o nosso Estado é um Estado altamente regulatório, o Ministério da Educação tem uma função específica dentro desse processo, que é estabelecer quais são os parâmetros e quais são os indicadores para que se tenha uma educação de qualidade no país. E também estabelece a regulamentação da oferta desse ensino superior. Quem é que pode oferecer o ensino superior no Brasil? Então, a própria Constituição vai determinar isso e vai estabelecer, desde os seus processos educacionais e até como que se estabelece uma educação de qualidade dentro de uma política pública de expansão, de regulação e de garantia da qualidade. Então, hoje, os documentos norteadores que seguem essa normatização é a Constituição, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o documento norteador para esse processo, e também temos o Plano, né, Nacional de Educação, que é um plano que foi revisto agora em 2014, onde ele estabelece quais são as metas para que esse ensino superior seja desenvolvido. Então, quais são os eixos norteadores, né, que garantem esse processo? Então, o Plano Nacional de Educação, ele trabalha com uma questão de diretrizes específicas, então, bem considerado uma política pública de acompanhamento para a garantia do desenvolvimento da qualidade. Destacamos aqui, dentre elas, 3 que são fundamentais, principalmente a questão da inserção da população de 18 a 24 anos na educação superior, né, que é uma das metas. O plano previa 33%, depois passou uma expansão de 40% de jovens na idade de 18 a 24 anos, e hoje nós temos, essa meta ela não foi atingida, tem 21,5%, segundo o IBGE, do último dado, no ensino superior. Então, aqui é importante que, à medida que o país vai desenvolvendo as suas políticas públicas, vai dando os direcionamentos para as questões educacionais, metas vão sendo estabelecidas para que a população seja atingida. Então, o Plano Nacional de Educação também estabelece essa relação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação também tem uma influência significativa dentro do processo de organização do ensino superior, e ele vai tratar, dentro das suas finalidades, ela é uma lei de 1996, onde estabelece todas as regras para que a educação superior seja implementada. Dentre elas, o estímulo à criação cultural, passando até por todos os aspectos de formação, desenvolvimento, estímulo ao conhecimento e também a promoção de atividades de extensão, a participação da sociedade nos aspectos educacionais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela também trabalha com a definição, então, é uma política instituída no nosso país, em função dos aspectos regulatórios, né, e determinado pela Lei de Diretrizes e Bases, que os cursos superiores, eles têm que ter as suas abrangências em programas e cursos. Então, a característica específica da formação do nosso país, ela é uma característica em que, se você não terminar uma etapa educacional, você não avança para uma etapa seguinte, né? Então, a gente vai verificar um pouquinho isso. Então, o nosso percurso educacional começa lá na educação infantil, né?
passando pelo ensino fundamental, depois ensino médio, eu posso ter uma linha de formação entre ensino médio e ensino técnico, se ele for ou concomitante ou for paralelo, né? E aí eu entro na educação superior. Na educação superior, eu tenho todas as diferenciações específicas desses cursos. Então, eu tenho lá os cursos de graduação, os chamados cursos sequenciais, cursos de extensão. Eu também tenho os chamados pós-graduação. Então, eu termino um degrau, eu consigo passar por uma outra esfera de formação se eu tiver passado por aquele processo educacional, e chegando até o mestrado e também o doutorado e o pós-doutorado. Então, as características definidas para a educação no nosso país, ela é uma característica sequenciada por níveis educacionais, né? E que possibilita, tá certo? À medida que você vence um desses níveis educacionais, você avançar para outros níveis educacionais. As políticas públicas vêm no sentido de atender essas demandas. Então, hoje nós temos um gargalo significativo na formação do ensino da educação básica, né? Também temos ações e políticas desenvolvidas para o ensino fundamental. Dentro dessa política estabelecida pelo governo de ampliação do acesso à educação superior, nós temos vários programas governamentais, né? Dentre eles, são programas voltados para o ensino superior, que se dá desde um processo de seleção unificada, que é o chamado SISU, até o programa Universidade para Todos e programa de financiamento. O governo também fez várias mudanças específicas na forma de organização desse ensino superior, o que possibilitou diferentes níveis educacionais. Então, quando a gente falava da formação educacional no Brasil, hoje nós temos algumas modalidades que possibilitam a ampliação desse ensino. O que caracteriza isso? Hoje, então, no ensino superior, eu tenho a possibilidade de ter duas modalidades de ensino, o ensino presencial e o ensino à distância. Isso se deu em função das políticas públicas estabelecidas para o atendimento do Plano Nacional de Educação e até para o atendimento do que preconizava a Lei de Diretrizes e Bases do nosso país. Então, as metas que foram estabelecidas, elas foram sendo desenvolvidas e foram sendo implementadas diferentes políticas públicas para o atendimento dessas políticas. Dentre elas, os principais programas voltados para a questão do ensino, né? Se faz importante destacar aqui que, nos últimos anos, o Brasil vem aumentando significativamente o número de pessoas que ingressam no ensino superior. Então, nós temos algumas características bem definidas desse ingresso no ensino superior. Ingresso esse que passa desde em 1998, nós tínhamos 1.321.000 alunos inscritos participando do ensino superior. Agora, em 2018, os últimos dados do censo, nós temos 8.450.000 alunos matriculados no ensino superior. Então, as políticas que vêm sendo desenvolvidas, não é a intenção aqui analisar se elas estão atendendo ou não, mas elas vêm possibilitando a inclusão, a inserção das pessoas no ensino superior. Essas metas estão estabelecidas, então, quando nós começamos estabelecendo uma linha lógica desse processo. Constituição, garantia a universalidade. Depois nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que vai estabelecer quais são as regras desse processo. E depois o Plano Nacional de Educação, que vem para estabelecer as metas de inclusão desses jovens e a possibilidade de inserção de um número maior de pessoas no ensino superior. Para isso, então, também se estabelece os programas governamentais, como foi dito aqui, a questão da ProUni, FIES e o próprio desenvolvimento do ensino à distância. A educação superior no Brasil não estabelece somente regras relacionadas às questões do desenvolvimento de formação, a graduação, mas a pós-graduação também traz algumas políticas definidas para o desenvolvimento da ciência.
queria até aproveitar, trazer para a realidade atual. Nós estamos vendo agora uma movimentação mundial no desenvolvimento da ciência e tecnologia no combate ao Covid-19, procurando respostas para esse processo. O Brasil ele tem políticas específicas de incentivo à ciência, mas ainda não são políticas que abrangem todas as áreas da sociedade, porque nós temos ainda um número de pessoas que ficam com seu estudo nos processos de graduação. Mas quais são as principais instituições governamentais voltadas para a pesquisa no país? Então, é importante que hoje a gente tenha essa visão, que a gente continue os estudos e possa se aventurar também nas políticas que o Brasil estabelece para desenvolvimento da ciência, inovação e pesquisa. Então, quais são as principais instituições governamentais voltadas para isso? O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, a Fundação Nacional do Desenvolvimento Científico, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, a CAPES, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, que estabelece essas regulamentações específicas. O Brasil ainda tem algumas políticas e programas governamentais voltados a incentivo à pesquisa, que são as chamadas bolsas de pesquisa, bolsa de iniciação científica, bolsas de mestrado, doutorado, e também os chamados Programas Nacionais de Apoio ao Parque Tecnológico e Incubadoras de Empresa, que são nascedouros lá no processo da graduação, mas que depois se estendem também para aqueles que continuam a sua trajetória educacional. E as chamadas plataformas Tech, que são plataformas de ciência e tecnologia, de informações dentro desse processo. As bolsas de pesquisas, então, elas têm um apoio significativo e financeiro, que vai desde a iniciação científica até as ofertas principais, onde as políticas de pesquisa são estabelecidas para a parte de desenvolvimento e tecnologia. Então, hoje, as universidades também têm esse desenvolvimento. E as plataformas chamadas de plataformas de tecnologia, que são plataformas governamentais que visam a centralização e a promoção da transparência do conhecimento de tecnologias nos setores empresariais. A grande questão relacionada hoje à ciência e tecnologia vem que, culturalmente, o nosso país desenvolve a ciência não tão próxima dos processos do setor produtivo, o que acaba que esse desenvolvimento científico ainda tem um cunho extremamente acadêmico para o desenvolvimento da sociedade. Ele ainda não se reverte em benefícios específicos para a sociedade, mas o governo estimula essas políticas específicas agora, tá certo? Então, quando a gente fala de políticas públicas voltadas para a questão de acesso à educação e ao incentivo à ciência, 3 pontos específicos precisam estar claros. Como é que essa sociedade se organiza, como é que esse Estado vai se estabelecer e desenvolver políticas públicas para o atendimento dessa inserção e quais são as metas para que essa educação realmente traga benefícios para essa sociedade que está sendo desenvolvida. As políticas públicas, então, são fundamentais no desenvolvimento do processo educacional. E, para isso, queria terminar dizendo que podemos transformar nossa vida em processos permanentes, pacientes, confiantes e afetuosos de aprendizagem. Então, a mudança da realidade é onde nós estamos inseridos. Nos leva a um direcionamento para entendermos como é que essa educação vem sendo desenvolvida no nosso país e como é que eu posso efetivamente contribuir para que a realidade social seja realmente transformada por meio da educação. Então, é isso.